Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou fazendo esse vídeo de forma levemente improvisada, fazendo na rede mesmo, porque é um assunto que eu achei, é um assunto que eu acho, né, que é extremamente interessante, né, uma provocação que eu considero muito frutífera. Me pego pensando sobre isso, né, com certa frequência. Eu venho estudando psicanálise, né, me pretendo, né, trabalhar e me colocar, né, clinicamente a partir de uma orientação, digamos, né, lacaniana de clínica psicanalítica. Né. Porém, quem estuda psicanálise sendo psicólogo, né, ou graduando em psicologia, ou não, porque existem psicanalistas que não são psicólogos, né? E a depender da escola você vai ver perfis diversos, né? Como psiquiatras, né? Às vezes ex-estudantes de letras, né? Ou estudantes de outras graduações. O que importa é que, apesar da variância, né, de diversos perfis, né, de pessoas que estudam e praticam psicanálise, é necessário para saber transitar sobre outras práticas clínicas, né? E saber transitar principalmente nas instituições de saúde mental e entender quais são os referenciais de saúde mental que as pessoas no consultório vão trazer, é muito necessário que a pessoa que estuda psicanálise e que se propõe a pensar uma clínica de psicanálise tenha noção básica de diagnóstico. Diagnóstico em referencial ao DSM, CID-10, né? Esses manuais psiquiátricos, que são manuais que são extremamente problemáticos, né, em suas formulações, né? Os diagnósticos psiquiátricos, né, na forma que eles são praticados, né, na psiquiatria fora e no Brasil e em vários países. Não podemos afirmar, né, esticar a baladeira demais, não sei como é que é na Europa e Estados Unidos, né? Mas o que é discutido no Brasil é simplesmente um horror em relação a diagnóstico psiquiátrico. Então vem a seguinte questão, né? Qual é o papel, né, do diagnóstico psiquiátrico? Ele é necessariamente um vilão? Vamos ver, né? O diagnóstico em psiquiatria, ele tem uma funcionalidade, assim como o diagnóstico em outras práticas clínicas, ele tem uma funcionalidade de orientação, em primeiro lugar, né? Orientação clínica por parte do clínico. Isso é uma ferramenta clínica para esse profissional. Porque o diagnóstico, e aí vai depender muito do referencial desse diagnóstico. Esse diagnóstico, ele vai sustentar a própria prática do que está se propondo enquanto um processo curativo ou terapêutico naquela clínica. Então, quando nós falamos em DSM, falamos em CID-10, estamos pensando em referencial fundamentalmente médico. E esse referencial médico, ele tem um modo de operar que é um modo muito quantitativo e extensivo. Como assim? Da mesma forma que, por exemplo, nós pensamos em problemas físicos, né, que a grande parte da medicina trabalha fundamentalmente, né, com problemas da ordem fisiológica pura. Né? É claro que você vai ter, né, sei lá, medicina, eu até esqueci o nome, né, da saúde pública, né, o pessoal que trabalha, e também certos aspectos da psiquiatria, né, e certas práticas, né, que são ligadas à psiquiatria, mas fundamentalmente é uma área muito fisiológica. Então, para lidar com problemas fisiológicos, a lógica que se utiliza
É uma lógica extensiva, certo? É uma lógica que fala não apenas da matéria, né, mas da extensão da matéria e uma delimitação que tem a sua arbitrariedade aí, né? Mas é uma delimitação que tem fins práticos de lidar topologicamente ali, né? Topologicamente que eu falo, né? O que é topologia, né? A topologia diz de uma relação de identidade entre elementos, né? A gente pensa na topologia da matemática, o que é uma faixa de Möbius, né? A faixa de Möbius é uma que tem tais características, né, que não tem começo nem fim, mas a gente conhece uma certa faixa de Möbius, né? Quem estuda Lacan, obviamente, vai pensar em uma faixa de Möbius. Quem estuda a topologia da matemática, logicamente, também vai pensar nessa tal faixa, mas diversas configurações podem ser chamadas de faixas de Möbius, contanto que certas características sejam encontradas na identidade desses elementos, na identidade dessas formas. Então, topologicamente, que eu falo aqui não é no sentido de que é na superfície do corpo, mas que, né, de tópico, né, não quer dizer que é tópico. Topológico no sentido de que existe uma relação de identidade entre corpos, né, corpos de pessoas. Né, você faz claro que você vai ter pesquisas, né, pensando em a eficácia de tal prática para tais fins, né? A chamada medicina baseada em evidência, de onde a psicologia baseada em evidência ela tira sua grande força motriz, né? Sua grande inspiração também, né? A forma, né, que as ciências médicas elas trabalham. Então, você tem uma topologia entre corpos, né? Uma identidade entre corpos, né? Entre configurações desses corpos, né? Entre uma população humana, que o ombro ele vai funcionar mais ou menos da mesma forma e as desviantes, né? Você vai levar em consideração a um modelo ideal do que é um ombro e de como ele deveria funcionar e o que é que essa funcionalidade ela diz respeito a uma qualidade de vida também, né? E também a extensão dessa vida. Então, essa é uma lógica médica de pensar as coisas, que tem os seus maravilhosos efeitos, né? Se não fosse por isso, a gente estaria com uma expectativa de vida ainda, sei lá, próxima do que era do século XIX, no começo do século XX. Claro que isso também vai trazer outros desafios, né? Porque, por exemplo, as pessoas estão tendo mais câncer do que nunca, e tem diversos fatores do porquê que as pessoas estão tendo mais câncer do que nunca. Muito tem a ver com o estilo de vida das pessoas, né? E novos modos de entrar em contato com elementos cancerígenos, né? Na rotina. Mas um dado fortíssimo é o fato de que as pessoas estão envelhecendo mais e estão ficando cada vez mais velhas. Você tem mais pessoas idosas e essas pessoas idosas estão vivendo cada vez mais. E quanto mais você vive, maior a probabilidade de você ter câncer. Boa parte dos cânceres, eu não vou saber dizer exatamente o dado, né, de quantos por cento, mas assim, você vai ver que muitos cânceres, né, inclusive você pode procurar pessoas famosas, né, que desenvolvem câncer, geralmente a partir dos 60 anos, né, porque já está numa fase, a gente pode, é um pensamento até meio lógico, assim, né, até meio autoevidente, porque já que a neoplasia é simplesmente uma falha, né, que começa com uma célula que ela começa a se reproduzir defeituosamente, então quanto mais você tem reprodução celular no seu corpo, maior a probabilidade de uma célula ela vir defeituosa. Então, quanto mais você agride os tecidos do seu corpo, maior a probabilidade de você desenvolver câncer, né? Que é um dos grandes fatores do porquê o câncer de pulmão aumentou, né, de um século para cá, não só por conta dos elementos cancerígenos do próprio cigarro, mas o próprio ato de fumar, você já agride seus brônquios e nessa agressão dos brônquios você estimula, né, uma maior reprodução celular pelo fator de cura do corpo, né? E aí, maior probabilidade de dar merda. Da mesma forma, pessoas idosas têm mais células, né, ao longo da sua história de vida, ou seja, maior probabilidade de desenvolver câncer. Então,
um panorama geral, né, do que é que nós estamos falando enquanto uma tal proposta diagnóstica médica. E aí, obviamente, a psiquiatria, né, como braço da medicina, ela vai se inspirar fortemente a partir desses referenciais. Problema: nós estamos lidando também com um problema que é muito, não só o encontro entre o fisiológico e o ambiental, mas também esse próprio encontro constrói uma dimensão de fenômenos que não é nem ambiental e nem fisiológico. Então, que é fundamentalmente conotativo, né? Daquilo que é referencial ao sujeito. Então, você vai ter certas dificuldades, né, dessa formulação diagnóstica. E aí você vai ter bizarrices fora de série, como, por exemplo, uma patologização do processo de luto, né? Por exemplo, né, grandes discussões babacas, né, dentro do desenvolvimento do DSM e CID-10. E você vai ter certas delimitações do que é que seria patológico ou não patológico, que você for ler lá o DSM, cara, é uma piada. O negócio é completamente da ordem do extensivo, temporalmente falando, né? Se você for pegar a área dos transtornos psicóticos, no DSM, as diferenciações entre psicótico breve, esquizofreniforme e transtorno e esquizofrenia propriamente é meramente questão de tempo. De 1 a 3 meses é psicótico breve, de 3 a 6 é esquizofreniforme e de 6 para frente é esquizofrenia fechada. Né? E obviamente, né, você vai ter os seus critérios e diagnósticos, mas entre esses diagnósticos aqui, que eu acabei de citar, a diferença é basicamente o tempo. Né? E eu te pergunto, o que é que isso diz respeito ao sofrimento do sujeito, né? Ao sofrimento da pessoa que está ali na sua frente? Porra nenhuma. Né? É apenas uma nomenclatura qualquer que dentro do raciocínio diagnóstico você vai ter um certo horizonte, mas é extremamente limitado, né? E não só extremamente limitado, né? Mas principalmente, que aqui que é o grande tocante, né? Como ele está imerso desse discurso médico, você tem uma certa noção de pragmaticidade que não cabe quando nós falamos de fenômenos extremamente conotativos como problemas chamados problemas psíquicos. Então, nitidamente, você vai ter dificuldades, né, de lidar com diversas aporias, né, com diversas contradições que não se resolvem com essa prática. Né? Mas voltando, né, o que é que eu acho, né, com a minha opinião, né, sobre diagnóstico DSM, se eu sou contra, se eu sou a favor, se eu sou neutro. Veja, eu não sou contra o diagnóstico de DSM e não sou contra o desenvolvimento da discussão sobre os potenciais desse diagnóstico. Ele tem seus problemas, suas bases epistemológicas aí estão raquíticas, mas isso não quer dizer que a psiquiatria não tenha nada a dizer sobre o sofrimento humano e não tenha nada a dizer e nada a fazer em relação a esse sofrimento. Eu não sou contra remédio, eu não sou contra a psiquiatria, eu não sou contra a DSM, NICD-10, como diversos psicanalistas, né, se propõem, né, bate de frente mesmo e não está nem aí. Eu critico. E se for para ser dessa forma, por favor, né? Fica complicado defender, né? DSM, psiquiatria é foda. Mas eu tenho plena noção que existem outras formas de lidar com isso, que esse é o ponto, né? O DSM, CID-10, né, e os diagnósticos, o que é que eles representam? Eles representam nomenclaturas. E quando ele sai do âmbito diagnóstico do profissional e ele entra dentro da corrente do senso comum, que acho que aí sim é o grande problema contemporâneo em relação a esses diagnósticos psiquiátricos. É como o senso comum absorveu esses nomes, absorveu essas nomenclaturas. Né? Então a gente vai ver, por exemplo, eu sou TDAH, eu sou TEA, eu sou bipolar. Tipo assim, não é tipo eu tenho TDAH, eu
estou no espectro autista. Eu detenho, né, eu estou dentro desse quadro de bipolaridade, né, enfim. A orientação não é essa, né, acaba virando uma orientação muito de identidade, o que é muito perigoso. Então, o que eu procuro refletir mais é o que essa nomenclatura ela está produzindo. Porque você escuta com muita frequência que esse diagnóstico mudou minha vida. Quando eu entendi que eu era autista, muita coisa fez sentido. Eu consegui me perdoar por coisas que eu percebi que não eram minha culpa. Não era porque eu era desastrado, não era porque eu era vagabundo ou coisa do tipo. Não, o TDAH, ele explica muita coisa, né? Esses meus surtos, né? Depois que eu recebi o meu diagnóstico de borderline, eu consegui mapear a minha situação. Então, veja, esse tipo de relato, que é muito comum, ele é extremamente válido, né? Você consegue delinear um sofrimento que realmente as pessoas, né? Muitas vezes, né, conseguem externalizar e canalizar diversas sensações de culpa, né, de pesar, de vergonha, de experiências ao longo da vida dentro desse nome. E isso traz uma sensação de dignidade para uma pessoa, potencialmente, né? Então veja, isso é possível. Agora, de novo, eu pergunto, o que é que isso está produzindo? É uma resposta que abre possibilidades ou é uma resposta que fecha possibilidades? É uma resposta que essencializa? Porque também tem outro oposto, né? Que inclusive não nega, né? Veja, isso que eu acabei de falar, né? Sobre uma ressignificação daquela culpa, ela pode acontecer ao mesmo tempo disso que eu vou falar agora. Que a pessoa começa a usar o diagnóstico de muleta. Começa, não, mas veja bem, porque eu sou TDAH, o planeta inteiro tem que se adaptar à minha pessoa, né? Como se fosse fácil assim, né? Porque, veja, olha a essência, né? Não, eu sou TDAH. Eu não vou fazer isso, eu sou TDAH. Eu vou me acomodando num lugar, né, de não me operacionalizo nas atividades do cotidiano, não me desafio a outras coisas, né? E uma palavra, né? Eu não mergulho em certos aspectos do laço social e eu me seguro nesse nome, nessa nomenclatura. Então veja, né, possibilidades, né, do que fazer com esse nome. Então essa que é a questão. Qual é o uso que está sendo feito dessa nomenclatura? Que uso é esse do TDAH? Que uso é esse da bipolar ou qualquer que seja a nova onda do momento, né? Ainda mais quando você vê nas redes sociais, né, esses influencers, né, que amam, falam de boca cheia, não, que eu sou autista, porque eu sou TDAH, que eu sou não sei o quê. E a operacionalização dessa nomenclatura é zero, né? Então, assim, é uma resposta que ela não faz andar, pelo contrário, ela congela, né? Veja, não é que a palavra TDAH, a palavra autista, a palavra bipolar, elas sejam amaldiçoadas. É o uso. Então esse é o questionamento. Então, para finalizarmos, né, você tem um uso clínico dessas nomenclaturas, que tem que ser pensado com muito cuidado, porque esses diagnósticos não são simples. Então, por exemplo, se você for, isso já vi de monte, você for para o psiquiatra, você está com uma suspeita, você quer averiguar
se você se encaixa dentro do transtorno do espectro autista, eu lhe garanto, tá? Eu lhe garanto em qualquer profissional de psicologia ou de psiquiatria, qualquer profissional sério dessas áreas vai falar a mesma coisa que eu. Esse tipo de diagnóstico não se faz em uma sessão, não se faz em 2 sessões. É um processo muito delicado. É um processo que dá muitos falsos positivos. É sempre com parcimônia. Não é ele escutar por meia hora a tua história de vida e ele, não, isso aí ou é TDAH, ou é autismo, ou é desnutrição. Isso aí eu já escutei, tá? Pessoas falando sobre isso. E aí manda você fazer um encefalograma e, não, pronto. Essas ondinhas aqui quer dizer que você é autista nível 2. Calma lá. Não é assim, tá? Não é assim que funciona. Não um diagnóstico sério, não um diagnóstico robusto, né? Inclusive, se você está curioso em relação a isso, né, eu recomendo que você não só procure um psiquiatra sério, né, ou um neurologista sério, né, eu recomendaria até mais um neurologista do que um psiquiatra, mas um neurologista sério, e se possível, bateria de exames, né, bateria de psicodiagnóstico, né, de novo com um profissional que sabe o que está fazendo, né, e enfim, né, autismo também é uma... Não só autismo, né, TDAH e tal, mas assim, autismo especificamente, já que eu estou tocando no assunto, autismo é um negócio muito complicado, né? Não só dentro da psicanálise, mas lá na própria psiquiatria mesmo já tem, existe uma grande dificuldade, né, em relação a como dar tato, né, com esse horizonte de eventos, né? Então, tem esse lado, né? Como, como se usa essa nomenclatura dentro da clínica e como se usa essa nomenclatura dentro do senso comum, dentro do cotidiano. E vocês percebem, pelo desenvolvimento aqui, né, da nossa conversa, que as duas pontas, né, elas dizem muito respeito uma à outra. Então, pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês se inscrevam, vocês curtam, né, compartilhem e comentem, né, o que é que mais vocês querem ver no canal, né, vou tentar dar uma força maior aí pro desenvolvimento desse projeto, né. Se eu curtir, né, o desenvolvimento dessa coisa, vamos ter mais vídeos aí pela frente. Então, pessoal, agradeço demais e até a próxima.